Olá, amigos, namastê. Esse surto coletivo que estamos vendo hoje a respeito das bonecas reborn tem a ver com o esquerdismo no mundo? Quando tornamos uma sociedade, principalmente essa geração atual, frágil, mentalmente frágil, emocionalmente frágil, que tudo machuca, que tudo dói, que tudo é bullying, mimada, extremamente mimada, dependente dos pais, dependente da sociedade, dependente do Estado. É óbvio que tem culpa, que as ideologias de esquerda têm culpa total nisto tudo. É uma epidemia esquizofrênica. Estamos vivendo uma epidemia esquizofrênica de fragilidade emocional, mental, intelectual, em todos os sentidos, espiritual. É a ausência da paz interna, da paz de Deus dentro de nós, para termos um rumo, para que a vida tenha um sentido. Quando a vida não tem sentido, buscamos sentido até mesmo em uma boneca, achando que aquilo ali é uma criança. É uma criança, devemos rir. Estou rindo, porque, como ensinou o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, este é Krishna atrás de mim, o grande avatar, o Mahavatar da Índia. Não devemos levar a vida muito a sério, como afirmava Paramahansa Yogananda, inspirado nos ensinamentos de Krishna. É a lila cósmica, o jogo cósmico, a brincadeira cósmica de Deus. Se levamos a vida demasiadamente a sério, é porque não desenvolvemos titiksha, que é o ânimo inalterável, a resistência física, mental e espiritual em relação às adversidades. Se somos frágeis e se somos dependentes demais da sociedade, do Estado, do papai, da mamãe e assim por diante, é óbvio que chegamos a isso que está acontecendo hoje, a um surto coletivo esquizofrênico, em que uma boneca se torna mais importante do que um ser humano, em que os valores estão sendo colocados de ponta cabeça, de cabeça para baixo, invertidos. Isso no cristianismo, no budismo, no yoga. Quantos não vêm para o yoga porque estão doentes, psicologicamente doentes, emocionalmente doentes, espiritualmente doentes? Porque vem no cristianismo uma espécie de tradição religiosa é, coercitiva, quando na verdade o cristianismo autêntico não é coercitivo. Estão iludidos pelo falso cristianismo, assim como pensam no yoga de forma errônea também, como se no yoga não existissem regras, como se no yoga não existisse a coluna vertebral, que são os yamas e niyamas. Sem essa coluna não existe yoga. E são regras, disciplina, tapas, dharana, concentração, brahmacharya, preservação da energia sexual. Ou seja, muitos buscam o yoga porque acham erroneamente que o yoga é um caminho de libertinagem, quando os grandes santos e mestres da Índia pregaram justamente o contrário, que é brahmacharya, preservação da energia sexual. Swami Vivekananda, sem papas na língua, afirmou: se você não é casto, como deseja ser um yogi? Ele não tinha papas na língua. Já Paramahansa Yogananda, de uma forma um pouco mais cuidadosa, certo discípulo chegou a ele e disse: mestre, eu sou uma pessoa do mundo, sou mundano, gosto de dinheiro, de farras, gosto de mulheres, posso ser seu discípulo? E Yogananda disse: sim, claro, pode. Mas eu posso continuar nessa vida mundana e ser seu discípulo? E Yogananda: pode. Só não lhe garanto uma coisa: se você praticar de fato os meus ensinamentos, você não continuará nessa vida. É isso que eu não te garanto, que você continuará nessa vida, se praticares de fato os meus ensinamentos. Mas o yoga tem regras, e muitos professores de yoga querem inverter essa regra, ocultando o significado da palavra brahmacharya, afirmando que brahmacharya é apenas a conexão com Brahma. Não, brahmacharya é a conexão com Brahma por meio do celibato, da preservação da energia sexual. Contudo, isso não significa que você tem que subir pelas paredes.
Você deve praticar os ensinamentos do yoga. Você pode ser uma pessoa do mundo, né, mundana, como se diz, mas se você praticar os ensinamentos do yoga, será como Lahiri Mahashaya afirmava, Banat, Banat, Banjai, ou seja, praticando os ensinamentos, as técnicas, praticando, praticando, um dia você estará livre, estará liberto, sem precisar subir pelas paredes, aumentando o seu amor, o seu Anahata Chakra por Deus. Quanto mais amor por Deus, quanto maior a sua conexão com Deus, com o divino, mais próximo da liberdade, moksha, você estará. Então o segredo é este. Mas vivemos em uma sociedade doente por culpa, sim, dessa fragilidade. Certa vez, o Dr. Lewis, o primeiro discípulo de Yogananda na América, viu o mestre Paramahansa Yogananda sentado ao meio-dia sobre rochas escaldantes. Qualquer um que se sentasse ali se queimaria. Estava lá Yogananda sentado em êxtase, em meditação, praticando titiksha, essa resistência física. O doutor Lewis olhou para o mestre e pensou: se o mestre pode, eu também posso. Ele não se melindrou, afirmando: oh, é Yogananda. Yogananda é um com Deus. Eu não posso fazer o que ele faz. Não. Ele pensou: Deus também está em mim, então eu também posso. Sentou-se ao lado de Yogananda e meditou com Yogananda, ao lado de Yogananda. Isso é titiksha. Isso não é imprudência. É óbvio que se você ainda não tem esse preparo mental, precisa desenvolver. Banat, Banat, Banjai. Aos poucos nós vamos, por meio das práticas da meditação, da introspecção, das técnicas de pranayama, dharana, que nos foram deixadas como legado espiritual para a humanidade ao longo de milênios, nós vamos preparando o corpo, a mente e a alma. Não é mágica. Como o próprio Yogananda afirmava, yoga não é mágica, yoga é ciência. É a ciência da alma. Então é aos poucos você vai se preparando, vai se fortalecendo em todos os sentidos. Não é mágica. Esse fortalecimento interno é o que não ocorre na sociedade contemporânea, muito pelo contrário. A visão marxista, socialista, comunista e progressista tem fragilizado cada vez mais as pessoas, levado as pessoas a uma espécie de niilismo, que é a crença no nada, no vazio, na inexistência de Deus, na irreligiosidade. O próprio Senhor Krishna afirmou no Bhagavad Gita que sempre que a religião declina, a religião, que vem do latim religar, é ligar novamente o homem a Deus. Na Índia é Dharma, Dharma, Sanatana Dharma, é a religião perene, que nos religa a Deus. Sempre que o Dharma declina e o Adharma, a irreligiosidade, prevalece, eu me encarno como avatar, era após era, para a destruição do mal sobre a terra e a proteção dos justos. E essa promessa do Senhor Krishna, que na verdade Krishna é um epíteto, é um título espiritual, que tem o mesmo significado de Cristo, é o ungido internamente. Jesus, vírgula, o Cristo, Jadava, vírgula, o Krishna, tem o mesmo significado de Buda, de certa forma. Siddhartha, vírgula, ou Buda, o desperto, o iluminado, ou ungido internamente, quando a Kundalini desperta subindo pelo Sushumna Nadi, desperta aqui no Ajna Chakra e ocorre a iluminação, a liberação do Amrita, o néctar da imortalidade no cérebro do iluminado. Ele então se torna um ungido, um Crestos, um Cristo, um Krishna, internamente ungido, um Buda, um iluminado. A consciência desperta, se expande, ele percebe que o corpo nada mais é que uma gaiola em que o pássaro da alma está finalmente liberto. Mas essa fragilidade vem do materialismo dialético de Karl Marx, que nega exatamente isso, nega o metafísico, nega o espiritual. Quando negamos o espiritual, o que ocorre? Pensamos que somos corpos. O materialismo dialético de Karl Marx, o marxismo, tudo que Marx ensinou é um afunilamento daquilo que o ser humano é. O yoga ensina que temos 5 coxas,
5 corpos. Ana Maya Kosha, que é o corpo biológico, o corpo de alimento. Prana Maya Kosha é o corpo energético. Mano Maya Kosha é o corpo intelectual da mente, de manas, a mente ligada aos sentidos. Vijnana Maya Kosha é o corpo intuitivo. Ananda Maya Kosha é o corpo de bem-aventurança. E a alma, o Atma, está inserida nesses 5 koshas, nesses 5 invólucros. São 5 dimensões do ser. O que o Marx afirma? Que o ser humano é apenas social. Isso é um afunilamento, é um reducionismo do ser humano, daquilo que o ser humano é. Então devemos viver apenas no sentido social. Isso empobrece o que o ser humano é. Isso é a miséria, a pobreza do que o ser humano é, negando o espiritual, negando até mesmo o intelectual, negando o corpo energético, negando até o biológico. Somos apenas, para Marx, sociais, nada mais que social. E a própria ideia de Dharma traz para nós tudo isso. Vyakti Dharma, que é seguir os preceitos éticos, morais, espirituais do indivíduo dentro de nós, a reverência a Deus em nós mesmos. Vyakti Dharma. Parinvarika Dharma, que é o amor, os preceitos éticos religiosos para com a família, o amor à família. Samandhya Dharma, aí sim vem o social de Marx, não é? Que é cuidar da sociedade, Samandhya Dharma. Rashtra Dharma é o amor à nação, à pátria. Os grandes santos da Índia foram patriotas. Gandhi foi um grande patriota. Swami Vivekananda, aliás, Swami Vivekananda foi um grande patriota, e Gandhi, quando leu Vivekananda, ele disse: o meu amor pela Índia cresceu 1000 vezes ao ler Swami Vivekananda. Olha o patriotismo de Gandhi. Olha o patriotismo de Swami Vivekananda, o primeiro iluminado a colocar os pés na América. O primeiro não, o segundo, porque o primeiro foi Swami Ramtirtha. Só que Swami Ramtirtha, o primeiro iluminado a vir para a América, ele não ficou muito tempo. Ele veio fazer apenas uma espécie de uma visita à América. E Vivekananda foi o primeiro a ficar um tempo mais. Depois veio o grande Paramahansa Yogananda, décadas depois. Mas Vivekananda veio para a América pedir ajuda à Índia, por amor à Índia. Trazer os ensinamentos do yoga para a América, abrindo o caminho espiritual, porque depois viria Paramahansa Yogananda, e pedir ajuda à sua nação, a Índia, um patriota. O próprio Paramahansa Yogananda afirmou sobre o verdadeiro patriotismo, Rashtra Dharma, que é errado morder a mão que o alimenta. Se você não ama a sua nação, então abençoe-a e vá para outro lugar. Mas não amaldiçoe a sua pátria. Seja um verdadeiro patriota, afirmava Paramahansa Yogananda, e não tolere aqueles que não são autênticos patriotas. E aí vem Manava Dharma, que é o amor à humanidade, amar a todos os povos, a todas as culturas, a todos os seres, em todos os mundos, não só na Terra, mas em todos os mundos habitáveis. Manava Dharma, o amor à humanidade. Essa fragilidade física, mental, espiritual, que tem sido ensinada nas escolas e nas universidades, é o grande mal do século. Yogananda afirmou: o comunismo é o maior dos inimigos. Mantenham as nações espiritualmente fortes para que o comunismo ímpio não se espalhe. Ele comparou o comunismo a uma raposa astuta que engana aqueles que não estão atentos, ou principalmente os jovens, por professores militantes nas escolas e nas universidades. Ele também disse: se a ideia de Deus desaparecer, não valerá a pena viver. Isso está em Romance com Deus, páginas 66 e 67. Então, o que estamos vendo hoje é um surto psicótico, é um surto esquizofrênico, coletivo, devido a essa fragilidade
física, mental, emocional, espiritual, essa desconexão com o divino em nós, que leva a sociedade a essa loucura, quando o ser humano já não vale mais nada. Colocam animais superior aos homens e até bonecas superiores aos seres humanos. Temos mesmo que rir. Aí a prova, eis aí a prova do mal que o comunismo representa, aliado ao progressismo, que desconecta o ser humano de Deus. Namastê.